A gente decidiu fazer essa reunião porque a gente fala muito todo dia pela rede social, a gente montou o blog, tentou fazer muitas lives, mas é sempre muito complicado. Pegamos um período difícil da pandemia, né? Então, a gente tentou fazer porque agora a gente está num momento, cada vez que vai passando, a gente vai ficando num momento cada vez mais crítico, mais especial. E agora com a possibilidade de nos reunir para conversar, né, que é muito importante. Porque aí a gente conversa mais, explica melhor as coisas. Todos os dias a gente vê no Telegram muitas dúvidas, né? Por que a gente não discute RMI? Eu quero que calcule a minha RMI, eu quero... Então a gente hoje vai fazer esse bate-papo um pouco. Então a gente vai poder falar um pouquinho disso. Mas fundamentalmente, gente, é para começar a fazer uma mobilização. Tem uma discussão, já teve lá atrás, uma discussão administrativa com empresa, com Vivest, com Previ, obviamente muito limitada, porque na verdade eles não quiseram nunca conversar muito sobre esse tema. Fomos à justiça, né, foram contratados escritórios, eu sempre faço questão de dizer que não é um só, são 4, que se o assunto for até lá o STJ, o STF, não sei o que pode acontecer, a gente já tem escritório contratado, além de outros profissionais, especialistas em atuárias e outras áreas que vão ser também contratados. Mas é preciso também alertar vocês, a gente já tem feito isso, que por mais que faça uma batalha judicial, novas resoluções, novas leis podem aparecer. É o que a gente está conhecido para os parlamentares, o que está acontecendo. Né? O que o CNPC e a Previ fazem, né, vem fazendo nos últimos anos, do ponto de vista de legislar. Né? E aí a gente tem que até aprender isso. Uma coisa é o que o Congresso faz, a outra é o que a Previ, que o CNPC podem fazer. Então, nesse momento, nós convidamos para fazer parte da mesa o Gentil de Freitas, do Sinergia Campinas CUT, a Elisa Arruda, do blog do Assistido e do Grupo de Mulheres Energia Paulista, o Oswaldo Passadori, do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e o Mário Molina, do Instituto ADECOM. Estou contente hoje que a casa está bem cheia. O pessoal está aí participativo. Tem que ser assim. Se a gente puser o rabo entre as pernas, a gente sempre vai perder. Então eu fico contente. Estamos aí, Fernando. A luta é dura, né? Mas a gente está sempre aí disposto a ajudar, a fazer, enfim. Estamos todos nós juntos aqui, tá? É isso que a gente espera, que haja colaboração de todos. O caso Enel é o que está em evidência hoje, mas a gente sabe que as vitórias que nós conseguimos com relação ao processo Enel vão ser estendidas às demais empresas. Então, independente de empresa, de preocupação, eu acho que teremos que ser solidários e não ficar com bairrismo, não. Talvez eu agradeço a todos aqui e estou à disposição aí para maiores esclarecimentos. Bom dia, meu amigo Fernando, Passadori, Molina, Elisa e aos companheiros e companheiras aqui da plateia. Quero dizer o seguinte, para nós, Sinergia CUT, nós estamos aqui hoje com 3 entidades, né, ADECOM, Engenheiros e Noto Sinergia. O correto, o ideal, se de fato as entidades se dizem representar os trabalhadores, deveriam estar nessa mesa outras entidades, que infelizmente, por várias razões, e aí cada um pode imaginar o que quiser, não aqui está, porque deve estar com outros motivos e outras intenções. Mas anos, e vamos até o fim, até a última gota, para defendermos aquilo que nós conquistamos, que nós lutamos e colocamos lá na Vivest, hoje em torno de 45 bilhões
que é seu, é meu e é nosso, e ninguém vai mexer nele fácil. Nesse sentido, nós do Sinergia CUT, o SECAP, que é nosso presidente, não pode estar presente, mas eu estou aqui representando, quero dizer claramente o seguinte: nós acreditamos piamente, com todas as forças nossas, que nós estamos no caminho certo. Nós teremos vitórias grandes nesse debate. Vocês não tenham dúvida disso. E a maior conquista nossa, se a gente tiver a capacidade de unir a categoria, se a gente não consegue unir as entidades, nós devemos unir a categoria, seja ela da Eletropaulo, seja a CPFL, da CEF, a categoria energética do Estado de São Paulo, que foi desmontada com a privatização, e houve um desmonte, criou-se várias empresas, hoje cada um pensa na sua empresa, mas se a gente tiver a capacidade de unir a categoria energética do Estado de São Paulo, porque o que ocorre em KN hoje, em Retirada de Patrocínio, já está acontecendo com a CETEP, e com certeza ocorrerá em todas. Portanto, é de extrema importância a unidade da categoria energética nesse Estado de São Paulo. Nós temos garantias assinadas pelo Estado, por nós e pelas empresas e pela própria Viveste, na época, na Fundação CESP, de que os nossos planos eles são vitalícios. Se é vitalício, ele é para o resto da minha vida e dos meus dependentes ali elencados. Ponto. Então ninguém é obrigado a ficar onde não quer. Pode ir embora a Enel, pode ir embora a CETEP, quem quiser, desde que pague o meu direito. Nesse sentido, a resolução 11, ela existe, mas ela é muito ruim, porque ela precariza essa condição. Ela facilita a vida das empresas nesse sentido. Ela não olha para a questão da vitalicidade, ela olha para a questão da tábua de mortalidade. Então ela é inconstitucional, porque nós temos uma lei, a Lei 109, que garante os nossos direitos para quem já está aposentado ou para quem já adquiriu o seu direito, ainda que apesar de não estar desligado da empresa. Então assim, nós entramos com a primeira ação lá em dezembro de 2020, representando pelo momento a Enel, porque era a primeira empresa que estava nesse primeiro momento com proposta de retirada, mas ela vale na verdade para todas as empresas, porque a rede de benefício, de patrocínio, ela vale para todas as empresas. A 11, enquanto não tiver um julgamento de forma definitiva, não se pode retirar o patrocínio do SESI. Esse mesmo escritório que nos defende é que ganhou essa decisão ontem. E mais importante que isso, o juiz olhou para uma coisa que é muito relevante para nós, justamente na questão da vitalicidade. Está dizendo assim, se o seu benefício é vitalício, você não pode retirar o patrocínio. E mais importante do que isso, a ação foi ganha no TRF3, que é aqui de São Paulo, que é exatamente onde está a nossa ação. Portanto, se o juiz de lá está dizendo que a vitalicidade é importante, a hora que olhar o nosso processo, não tenha dúvida que a linha deverá ocorrer no mesmo sentido. Então, e temos a ordinária em relação à migração da CESP. A migração da CESP está proibida, apesar de que a empresa fez o prazo dela, houve as inscrições, se esses contratos de confissão de dívida, lá foi firmado no edital de venda, de que esse plano nós teríamos ele para o resto da nossa vida, inclusive com desconto para a empresa que comprou as empresas A, B ou C e assim por diante. Todos os nossos editais têm isso. Então nós não vamos permitir, a não ser que a gente perca lutando. Agora entregar jamais. Então no caso da CETEP, nós estamos colocando duas procuradoras para olhar o que? Além de olhar a questão previdenciária e CATIS, está olhando, tem muita expertise nisso, isso a gente pode garantir. Nós estamos contratando duas procuradoras para dizer o seguinte, a fazer denúncia no TCU, porque não é possível que o juiz não vai defender o Estado, porque o Estado abriu mão do dinheiro quando deixou de receber por ter no edital, dizendo que ela abria a mão, pagava menor naquela questão para garantir o nosso plano. Como é que o Estado abriu mão do dinheiro? O Estado quem que é? Eu, é você, somos nós. O Estado somos nós. Então, como o Estado abriu mão desse negócio,
e agora uma patrocinadora, uma uma italiana, uma espanhola, seja quem for, chega aqui e fala o seguinte: eu não quero mais brincar desse negócio. Não, pode até não querer brincar, mas está com o meu direito. Então nós vamos lutar até a última gota de sangue, vocês não tenham dúvida disso, e de preferência, todos juntos. Se a gente não consegue juntar as entidades, vamos unir a categoria, Cespiano, pessoal da Eletropaulo, todo o setor, todos nós do setor de energia, o energético de São Paulo tem que resgatar essa categoria que foi desconfigurada depois do processo da privatização. Atendendo ao convite que fizemos a alguns parlamentares, o deputado Rui Falcão, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, compareceu ao segundo encontro e nós o convidamos a compor a mesa de debates desse evento. Um pouco emocionado aqui, estava até falando gentil, os anos passam, né? Nós somos aqui já de cabelo branco, eu com menos, porque não menos branco, menos cabelo, mas ele continua com a mesma combatividade, a mesma coerência, a mesma disposição de luta, né, gentil? Estamos juntos. Cumprimentar o Fernando, estou aqui com o Denil também, que foi há muitos anos, minha amiga Elisa, que eu não via há muito tempo, mas muito querida aqui, bom estar com você, Elisa. O Sindicato dos Engenheiros, representado aqui pelo Passador, sindicato que sempre está ao lado das lutas dos trabalhadores. Nós mesmos temos muito poder estar aqui com você hoje. Molina, que é da ADECOM, né, Molina, também participa dessa luta. Bom, enfim, eu digo que estou emocionado porque eu me lembro da nossa luta lá atrás para tentar impedir a privatização do setor energético de São Paulo, na verdade. Um processo que avançou muito e agora está se estendendo até a Eletrobras, né? Nós estamos tentando segurar. Hoje a nossa atuação lá é muito de redução de danos, viu, gente? Porque tem um centrão lá, tem um pessoal que não se vende, mas se aluga. E é muito difícil a gente passar de 160 votos lá, muito difícil. Então é um processo de luta, de redução de danos, e a gente sabe que eventuais vitórias só se dão quando tem gente mobilizada. E por isso eu estou muito esperançoso que a gente consiga colher vitórias nesse processo de subtração dos direitos de vocês e de tantos outros e outras que não estão aqui, porque eu sei que vocês têm muita capacidade de mobilização, de luta, de esclarecimento, e estão com bom apoio jurídico também. A ação no Tribunal de Contas da União, como o Gentil mencionou aqui, que pode-se fazer uma denúncia lá no TCU, a gente tem encontrado algum espaço no TCU, inclusive nessa questão da privatização da Eletrobras, porque há ministros lá que têm algum diálogo conosco. No caso do Vital do Rego, por exemplo, que, aliás, pediu vista de 20 dias no processo, ele ter pedido de 3 meses, mas queriam que fosse de uma semana só. Nós estamos lutando para que essa questão vá para o segundo semestre, porque aí, no segundo semestre, é mais difícil o processo avançar. Mas eles também estão pagando muito lá para a privatização da Eletrobras, é um negócio bilionário, tem muitos interesses em jogo, né? Então eu vim aqui para trazer a minha solidariedade, para rever velhos amigos, amigas, companheiros de luta, e dizer que meu mandato está à disposição para atuar junto à Previ, que eu vi cessar esses processos de retirada de patrocínio, cessar as irregularidades da Previ, que está legislando, que não é atribuição dela, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, enfim, nós podemos estar atuando juntos lá, com outros deputados, deputadas, com senadores também, para levar essas denúncias, levar essa batalha lá para o Congresso Nacional. Contem comigo, estou à disposição, as pessoas têm como me localizar lá, e inclusive se vocês quiserem algum tipo de denúncia junto ao TCU, a gente pode formalizar junto. Eu tenho também apoio jurídico, a gente pode. E meu mandato está sendo um mandato também de muita combatividade nesse sentido. Provavelmente essa semana também eu estou entrando no Conselho Nacional de Justiça contra aquele juiz arbitrário, presidente do Superior Tribunal Militar, que não reconhece a autenticidade dos áudios feitos nos próprios julgamentos do STN no passado,
denunciando torturas, violações de direitos humanos. Então, briga é comigo mesmo, brigar com eles, mas juntar todos nós, como o Gentil falou aqui, todo mundo unido, não é um trabalho partidário, esse é um trabalho que envolve companheiros e companheiras de várias convicções, de várias preferências, inclusive. Então, me pediu e agradecer e elogiar o Fernando, o blog do Assistido aí, por essa iniciativa muito boa de mobilizar o nosso pessoal. Para eu falar rapidamente, eu acho que o Gentil já deve ter colocado, mas relembrar um pouco desse processo de privatização, que naquela oportunidade eu era o presidente do CRE, do Conselho de Representantes dos Empregados da Eletropaulo. Então, só para lembrar, quando em 1997 o governo do estado encaminhou o PED, Programa Estadual de Desestatização, à Assembleia Legislativa, naquela oportunidade o deputado federal Rui Falcão era deputado estadual. Eu sei que vários de nós aqui, inclusive eu, estávamos na faixa dos 30 anos. Hoje já estamos na faixa dos 60 para cima. Então, que não é fácil, não é a mesma coisa. Mas eu acho que nós precisamos. Cada um de nós, eu sei que em 2018, votou no seu parlamentar, no seu deputado. Então, eu acho que é a oportunidade que a gente tem, que cada um de vocês pressione, converse com os parlamentares que vocês votaram, para que a gente tenha o apoio necessário nessa luta, nessa ação lá na Previc. E se vocês perceberem que esses parlamentares não estão do nosso lado, eu acho que é importante que nesse processo que a gente está tendo, processo político, a gente verifique, é um momento eleitoral, quem estará de fato ao lado dos aposentados, das pensionistas, dos trabalhadores da ativa. Bastante breve, porque estamos entre a situação, a estrela nesse momento é que o nosso representante, o Rui, tem o máximo de informações possível. Então é o seguinte, nós mulheres sempre fomos minorias no setor elétrico, mas hoje nós não somos minoria, porque a gente está junto ao longo de todo nosso trabalho, nossa vivência, e hoje o que é mais triste também pensar que a maior parte das mulheres hoje estão assumindo uma posição que elas são as pensionistas. Nós temos muitos companheiros que já se foram e que as mulheres elas não têm onde recorrer. Nós que estivemos na luta sempre, a gente tem capacidade de mobilização e de organização, mas elas não sabem o que está acontecendo. A maioria, às vezes, é poupada até pelos próprios filhos. E, às vezes, então, a ideia de reunir as mulheres era mais no sentido de que a gente fizesse uma espécie de, didaticamente, uma forma simples de encaminhar o máximo possível, propagar o máximo possível a informação para os pensionistas também. E isso tem sido bastante alvissareiro, porque a gente tem encontrado filhas de pensionistas muito batalhadoras, que dão exemplo de luta, porque elas também já estão cuidando das suas mães pensionistas. Então isso nos deu muita alegria. Eu falo que eu renovei minhas energias, minha vontade de lutar, de continuar lutando por um país melhor. E, ao mesmo tempo, também lutar por essa nossa causa que é absolutamente legítima. Então, em nome das meninas, do grupo das mulheres, que estamos representados por colegas da CPFL, colegas da CESP e demais empresas, ficamos muito satisfeitos de fazer dessa forma transversal essa comunicação com pensionistas. Tem sido muito agradável encontrar mulheres de várias cidades do interior, procurando a gente, conversando, mandando muitas mensagens, muitas bênçãos para que a gente continue lutando, porque é muito difícil reunir todo mundo. Nós somos, de uma certa forma, multiplicadores aqui, mas tem uma grande parte que está muito ainda acreditando aquilo que o Fernando falou,
de que estava tudo garantido, que a Eletropaulo, mais Eletropaulo, tinha sido nossa mãe e que a Fundação CESP era nossa grande empresa que nos protegia. A realidade é bem outra, né? Mas então, muito obrigada. Pessoal, deixa eu avisar que A mesma garra, o mesmo discernimento do que a presença do deputado Falcão. O Sindicato dos Engenheiros está sempre presente e sempre aberto a qualquer parlamentar que queira se expressar, falar. É muito importante que a gente mantenha essa união, que a gente se solidifique. A DECOM abraçou essa luta, não vai descer no meio do caminho, pode ter certeza, e cada vez vai ficar mais envolvida aí no processo, na defesa dos nossos interesses. Eu só gostaria de pedir ao deputado que o senhor e os seus pares, na medida do possível, nos ajude, porque a parte de legislação, infelizmente, está nos deixando um pouco a desejar aí. Mas eu não tenho dúvida que com o apoio político de vocês, todo o conhecimento histórico, né, e a boa vontade, a gente vai conseguir bons resultados. Meu instituto, eu tenho certeza que meus pares, Gentil, o Passador e todo o pessoal, conta com o apoio de vocês. E que no que precisar da gente em relação aos esforços, não tenha dúvida que a gente vai colaborar. Eu tenho certeza que esse pessoal não vai nos deixar sozinhos. Eu espero também que, novamente, o senhor e os seus pares colaborem conosco. Muito obrigado. Apoiamos. Primeiro, a privatização do nosso setor lá em 96 e 97 foi uma luta enorme que nós fizemos com dois focos. Primeiro, tentar evitar aquela entrega do patrimônio. Mas nós sabíamos que teria vida pós-privatização. Seria difícil, mas teria. Então, para isso, a gente trabalhou uma luta interna, que era fazer um acordo coletivo por 3 anos, para garantir minimamente, caso viesse alguma empresa comprar e pudesse demitir, que a pessoa tivesse um pouquinho de tranquilidade para refazer no mercado. Segunda linha era olhar para o nosso plano de previdência. E lá no Novo Monte nós blindamos, ou tentamos blindar ao máximo, colocando no edital, contrato de função de dia, então acordo com o nós fizemos ali uma questão, e isso foi resultado, não tenho dúvida, de todo o processo de mobilização contra a privatização. Que resistimos, lutamos lá no Rui e assim por diante, e graças a isso é que teve esse espaço para negociação. Então, a consequência disso hoje é a gente ter perdido essa luta para o processo de privatização. E hoje quem cá está é capital internacional. Nós não temos nenhuma empresa mais do capital nacional tomando conta do nosso setor. Seja italiana, espanhola, colombiana, italiana, chinesa, ou seja, tem tudo aqui, menos o nosso capital. E provocar uma coisa, que é que a gente morra de preferência ontem e que não passe em frente à Viveste. Porque para eles aposentado é um estorvo. E nós temos que ser, na verdade, para eles mostrar quem construiu esse setor. Então, a primeira consequência foi o processo da privatização. Segundo, a tal da reforma da Previdência, que nós, inclusive aposentados, muitas vezes apoiamos, dizendo que olha, está para nós, estou aposentado, está tudo certo, isso é para o futuro. Agora vem a consequência, já que reformou a Previdência Pública, agora quer reformar a Previdência Fechada. Essa semana que vem, eu uso lá o tempo do pequeno expediente para fazer um pronunciamento denunciando essa questão da Previc. A gente tem direito a 3 minutos, mas 3 minutos dá para, pelo menos, falar do essencial, né? Conversar com as nossas lideranças, lá, liderança da minoria, liderança da oposição no Congresso, que também é nossa, para ver se a gente também faz um movimento de contenção, né? Inclusive com esse prazo de até o dia 30. Eu acho que nós estamos lutando contra o tempo. Quanto mais a gente adiar, melhor. Porque eu tenho muita expectativa de que a gente vai mudar essas coisas. O dia 2 de outubro é o momento para a gente mudar. Como eu não confundo as coisas, eu sei que aqui é uma luta mais geral, mas é evidente que o país está sendo destruído.
não só os direitos, como esses que nós estamos vendo agora, como a reforma administrativa, que quebra a estabilidade dos servidores públicos da União, dos Estados, que nós conseguimos barrar temporariamente, com a luta de vários meses, e o que deteve o processo foi realmente a mobilização, embora restrita por causa da pandemia, mas a palavra de ordem, quem votar não volta, convenceu muitos deputados lá a não levar para frente. Ela passou na comissão especial, passou primeiro na CCJ, que nós combatemos, seguramos mais de mês lá, depois 3 meses na comissão especial. Eles aprovaram na comissão especial, mas não aprovaram ainda o regime de urgência, e quero crer que, se ultrapassar aí o primeiro semestre, eles não votam mais a reforma administrativa agora. Então, várias dessas questões, elas vão mudar se a gente mudar o governo federal. Claro que não resolve tudo, claro que a Previc continua lá, que a CEP vai ter que mudar também, mas o fato de eleger um novo governo significa que todas as conquistas vão estar seguradas, até porque muita coisa vai precisar ser revogada, mudada, e precisa de apoio parlamentar e apoio popular para isso também, né? Eu imagino que, a partir do segundo semestre, muitas iniciativas vão ser paradas, até porque o Congresso também fica quase esvaziado, é tal do esforço concentrado de uma semana, que todo mundo sai para fazer campanha. Então, realmente, nós temos 2 meses pela frente aí, de muita necessidade de mobilização, de luta, de esclarecimento, porque no segundo semestre acho que as coisas diminuem um pouco de intensidade, não significa que vão parar. E por isso eu tenho muita esperança de que nós vamos ganhar tempo aqui e vamos ganhar uma perspectiva de alterar o que está acontecendo pelo bem do nosso povo, não só dos trabalhadores e trabalhadoras do setor elétrico, que lutam, mas tem muita gente também lutando por um Brasil melhor. E muito obrigado pelo convite, contem com o nosso mandato para aquilo que for necessário nessa luta. Um grande abraço, vamos à luta. Como é que são as coisas? Para o grupo das entidades, todos os pontos que nós julgamos que foram irregularidades nesse processo. Não vai dar para colocar tudo de uma vez, porque tem pontos que são mais complexos. A gente precisa desenvolver o texto para mandar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esses pontos todos, para vocês terem uma ideia, mais de 20 pontos que nós identificamos como, estamos chamando, que desrespeitaram ou um regulamento, ou um regimento, ou estatuto. Então nós vamos colocar, e aí na medida de que ficarem prontos, obviamente que a gente sempre coloca para avaliação do escritório de advogados e do grupo da direção das entidades, na hora que liberar a gente vai entrando com vários recursos na Previc. Por que nós vamos fazer isso dessa forma? Primeiro, para ele estar muito bem argumentado. Então tem uma batalha, vamos dizer, longa, mas que vai ser executada a partir da semana que vem, pelo grupo aqui que coordena aí das entidades, das ações judiciais, mais advogado. Então, gente, um documento grande desse pessoal é um assunto complicado. Nós não convidamos hoje para cá só o deputado Rui Falcão. Outros colegas convidaram outros parlamentares. Um deles tem conversado com um parlamentar de um partido que não é do Partido dos Trabalhadores, e ele me contou que o assessor desse deputado já falou: olha, esse assunto realmente é complicadíssimo. Nós olhamos aqui o que você mandou e o negócio é complicado. É exatamente isso que a gente quer, né? Não é, gente, um benefício universal, não é todo mundo que tem isso, como é a Previdência, nem a Previdência Oficial tem, não é universal. Mas milhões de brasileiros, direto ou indiretamente, vivem
desse tipo de recurso, que as nossas famílias todas, os caras do petroleiro, do bancário, né? Tem vários metalúrgicos, tem alguns que têm plano de... Então a gente precisa ver que é um contingente grande de pessoas que estão envolvidas. E é isso que sensibiliza, mobiliza parlamentar. Agradecemos a todos que compareceram ao segundo encontro e pedimos que compartilhem esse vídeo com todos os nossos colegas aposentados das empresas do setor de energia no estado de São Paulo que têm planos de previdência administrados pela Vivest. Um abraço.